No dia 18 de julho de 1984, aproximadamente às 4 horas da tarde, um homem chegava a uma unidade do McDonald's, localizada em San Isidro, San Diego, na Califórnia. Mais de 40 pessoas estavam dentro da lanchonete quando o criminoso anunciou o ataque. Revelando sua arma de fogo, o perpetrador abriu fogo contra clientes e funcionários. Alvejando mais de 30 pessoas, na época, aquele foi o pior tiroteio em massa da história dos Estados Unidos, executado por um único indivíduo. Após longos 77 minutos, a polícia foi capaz de identificar o atirador. Seu nome era James Hubert. E agora, com a tragédia já cometida, restava aos investigadores responderem uma última pergunta: o motivo. James Oliver Hubert nasceu no dia 11 de outubro de 1942 em Kenton, Ohio, nos Estados Unidos. Ele foi o segundo de 2 filhos do casal Earl Vincent e Aiko Evalone Hubert. Seu pai trabalhava com controle de qualidade e sua mãe era dona de casa. Nascendo em uma família religiosa, seus pais frequentavam a igreja metodista local. Aos 3 anos de idade, James sofreu com poliomielite. Ele precisou utilizar suportes de metal em ambas as pernas durante sua recuperação. Pelo resto da vida, James permaneceu mancando por conta disso. Em 1950, seu pai adquiriu uma fazenda em Mount Eaton. Porém, sua mãe se negou a morar em um ambiente rural. Sem nem ao menos visitar o terreno comprado, essa mulher abandonou a família e mudou-se para o Arizona, onde passou a pregar pelas ruas. Esse parece ter sido um momento bastante traumático na vida de James. Por vezes, nessa época, seu pai encontrou o garoto chorando escondido. Recebendo o apoio do pai, com o tempo, o garoto foi capaz de superar o abandono da mãe. Ele foi descrito como um jovem quieto, exibindo certa dificuldade em se relacionar com outras crianças. Tendo poucos amigos, o garoto mantinha como hobby o tiro esportivo. Ele aperfeiçoou essa habilidade, dedicando seu tempo livre para essa prática. Na escola, por conta de seu comportamento estranho, pela religião de sua família e pela forma como andava, James sofreu bullying durante a primeira parte de sua vida. Com notas medíocres, ele foi capaz de se graduar em 1960. 2 anos depois, ele foi aceito na Malone University, onde estudou sociologia. Nessa época, ele conheceu uma mulher chamada Etna Catherine Markland. Após um breve namoro, eles se casaram e tiveram 2 filhas, Zélia e Cassandra. Inicialmente, James conseguiu um emprego como agente funerário, permanecendo na função por 2 anos. Em seguida, ele mudou de área, indo trabalhar como soldador. Recebendo um salário razoável, ele e sua esposa foram capazes de comprar e manter uma residência próxima à empresa onde James trabalhava. Em 1971, essa casa pegou fogo acidentalmente. Mesmo com essa tragédia, o casal conseguiu se reerguer, adquirindo outra propriedade na mesma rua. Até o momento, a história de James seria sobre um sujeito que, mesmo após muitas adversidades, conseguiu vencer na vida. Deixando para trás o bullying, o abandono da mãe e as sequelas de sua doença, agora ele estava casado, com 2 filhas e um emprego capaz de sustentar a família. Para quem via de fora, tudo parecia bem em sua vida. Entretanto, dentro de casa, as coisas não pareciam tão promissoras. James agredia fisicamente sua esposa com frequência, chegando a ameaçá-la com facas. Essas agressões também se estendiam para suas filhas, ainda que em menor proporção. Etna chegou a denunciar o marido à polícia, mas não há registros sobre ações tomadas por parte do Estado. Tanto pela esposa como por vizinhos e colegas de trabalho, James foi descrito como um sujeito de temperamento explosivo, ansioso, rancoroso e paranoico. Sua esposa chegou a pedir para que o marido procurasse ajuda psicológica, mas ele recusou. Etna então encontrou algo capaz de controlar James, mesmo que momentaneamente: o tarô. Enquanto lia o futuro do homem, ele parecia se acalmar, reduzindo seu nível de ansiedade. Essa prática foi utilizada pela mulher, trazendo momentos de tranquilidade para aquela casa. Bastante investido em teorias da conspiração e declarando a si mesmo como um sobrevivencialista, James acreditava que uma perpetuação da Guerra Fria seria inevitável e que líderes políticos estavam conspirando contra ele. Talvez, ouvindo comentários como esse, tenham ajudado as pessoas próximas a descreverem James como alguém paranoico.
A paranoia está ligada a transtornos mentais, como transtorno delirante e esquizofrenia, entre outros. Além disso, a privação de sono e o estresse são fatores que, quando não controlados, podem afetar as funções cognitivas básicas, fazendo com que desperte no indivíduo pensamentos paranoicos. Esses sujeitos sentem que estão sendo perseguidos ou ameaçados constantemente, mesmo que não existam provas para tal. Esse é um quadro psiquiátrico grave e o diagnóstico pode ser feito apenas por um profissional qualificado. O tratamento geralmente é feito via psicoterapia e uso de medicamentos. No caso específico de James, ele nunca foi oficialmente diagnosticado com nenhum transtorno, então podemos apenas supor que ele fosse afetado por uma dessas condições. Em novembro de 1982, James foi demitido, expondo sua família a problemas financeiros. Nessa época, ele começou a ouvir vozes e fazer comentários estranhos como: "Eu vou levar todo mundo comigo." No ano seguinte, enquanto assistia às contas e dívidas se acumulando, James posicionou uma pistola contra a própria testa. Sua esposa foi capaz de convencê-lo a não fazer aquilo, tentando explicar que as coisas iriam melhorar. Algum tempo depois, James disse para Etna que ela deveria ter deixado ele tirar a própria vida. Um comentário triste e preocupante que também já indicava pensamentos perigosos em sua cabeça. Naquele mesmo ano, uma de suas filhas foi atropelada. Sem sofrer ferimentos graves, ela conseguiu se recuperar e sobreviver. James era um sujeito instável, com diversos problemas de comportamento e precisando urgentemente procurar ajuda profissional. Todo o estresse da vida, que atinge cada indivíduo de forma e intensidade diferente, parecia se acumular sobre os ombros de um homem cercado por teorias da conspiração e munições. Possivelmente tomado por pensamentos paranoicos, James espalhou armas de fogo pela casa, de modo que ele sempre estivesse com uma ao seu alcance. E conhecendo o histórico desse homem, somado a múltiplas agressões domésticas, talvez fosse o suficiente para entender que ele não era alguém apto a manusear uma arma de fogo, mas de qualquer forma ele as tinha. Eventualmente, o casal decidiu vender a propriedade que tinham e se mudar para conseguir algum dinheiro. O destino escolhido foi San Isidro, localizado em San Diego, na Califórnia. Um local mais humilde que o anterior, onde o dinheiro recebido pela venda da casa duraria mais. A família então alugou um apartamento no complexo Cottonwood. Naquele mesmo ano, James conseguiu um emprego como segurança de condomínio, capaz de prover novamente para sua família. Mas infelizmente, meses depois, ele foi demitido por conta de sua condição física. Perder o emprego mais uma vez arrastou James novamente para aquela bolha de estresse e pensamentos perigosos. No dia 15 de julho de 1984, ele aceitou o conselho dado por sua esposa anos atrás. Comentando com ela que acreditava ter algum problema mental, James aceitou procurar ajuda. No dia 17 de julho, ele ligou para uma clínica de saúde mental de San Diego para agendar uma consulta. Durante esse telefonema, James foi extremamente educado, utilizando um tom de voz calmo. Ele explicou que nunca tinha sido internado antes por problemas mentais. Ele foi solicitado que aguardasse por uma ligação de retorno que seria feita para marcar sua consulta. O atendente responsável por esse contato entendeu que aquela pessoa não estava passando por uma crise, adicionando seu nome para que um novo contato fosse feito em até 48 horas. Além disso, essa mesma pessoa parece ter anotado o nome completo de James errado, alterando seu último nome de Herbert para Schaubert, o que também atrapalhou no momento do retorno. James permaneceu durante algumas horas ao lado do telefone, esperando por uma ligação que nunca chegou. Hoje, com a tragédia já cometida, pode ser fácil julgar o procedimento da clínica, mas na época, por conta de como se deu a comunicação entre James e o atendente, não havia como saber. Cansado de esperar, ele se levantou e saiu de casa. Aproximadamente uma hora depois, James retornou. Ele nunca disse o que teria feito nesse meio tempo. Após a janta, o homem andou de bicicleta com suas filhas em um parque próximo. Ele voltou para casa, assistiu um filme com sua esposa e dormiu. No dia 18 de julho de 1984, logo pela manhã, James levou sua esposa e filhas até o zoológico de San Diego. No caminho, ele parecia melancólico, dizendo que sua vida tinha terminado. Sem receber um retorno da clínica, ele disse: "Bem, a sociedade teve sua chance." Vindo de alguém como James, aquele era um comentário muito alarmante. Ao longo do tempo, ele deixou alguns sinais de que sua saúde mental estava piorando.
e quando finalmente aceitou procurar ajuda, não a teve. Esse passeio era muito provavelmente uma despedida de sua família, ainda que nenhuma delas soubesse na época. Eles então seguiram para um McDonald's em Claremont, próximo de San Diego. Todos se alimentaram e voltaram para casa. Pouco tempo depois, Etna deitou na cama para tirar um cochilo antes de preparar o jantar. James entrou no quarto vestindo uma camiseta vermelha e uma calça camuflada. Se aproximando de sua esposa, ele disse que queria lhe dar um beijo de despedida. Retribuindo o beijo, a mulher perguntou para onde ele estava indo. A resposta foi a seguinte: "Estou indo caçar humanos." Ainda sonolenta, a mulher demorou algum tempo para processar aquela resposta. James estava equipado com uma pistola semiautomática Browning HP 9mm, uma Uzi, também semiautomática 9mm, e uma shotgun Winchester 1200. Com uma dessas armas na mão e uma caixa de munições na outra, ele sorriu, deixando o quarto. A caminho da porta, James parou diante de sua filha mais velha, Zélia. "Adeus, eu não voltarei." Pela janela, a menina pôde ver o pai entrando no carro e dirigindo para longe. Segundo testemunhas, esse veículo seguiu até um supermercado e de lá para uma unidade dos Correios, sem parar em nenhum deles. A teoria é que James estivesse procurando o local com o maior número de pessoas e com a menor resistência possível. Seu veículo, então, parou no estacionamento de um McDonald's, que ficava a aproximadamente 180 metros de seu apartamento. Segundo sua filha, em uma entrevista no futuro, ela pôde ver parte da ação através da janela. Na época, ela não sabia, mas estava para presenciar uma das maiores tragédias da história dos Estados Unidos. O dia do massacre havia chegado. Era aproximadamente às 15h56 do dia 18 de julho de 1984. Uma quarta-feira que seria considerada como uma das mais trágicas da história daquela cidade. Um Mercury Marquis preto entrava no estacionamento do McDonald's, na unidade de San Isidro, na Califórnia. O condutor daquele veículo, entretanto, tinha outras intenções. Rodeado por pensamentos perturbados e perigosos, ele deixou aquele carro já com sua shotgun em punho. Caminhando para dentro da lanchonete, James apontou sua arma para John Arnold, um funcionário de 16 anos. O gatilho foi pressionado, mas nada aconteceu. Enquanto tentava entender o motivo de sua arma ter falhado, John se afastou acreditando que aquilo fosse apenas uma brincadeira de mau gosto. Mas infelizmente não era. James apontou para o teto e disparou novamente sua shotgun. Em seguida, pegou sua Uzi e disparou contra Neva Denise Kane, de 22 anos. Ela estava trabalhando como gerente e foi alvejada no olho esquerdo pelo disparo de James. A moça foi ao chão e faleceu no local. Enquanto todos ainda tentavam entender o que estava acontecendo, o atirador apontou sua shotgun novamente para John e disparou. Desta vez, a arma não falhou, e o jovem foi atingido no peito e braço, caindo no chão. Apesar do gravíssimo ferimento, ele foi resgatado e conseguiu sobreviver. Apavorados, funcionários e clientes permaneceram em choque enquanto James gritava para que todos deitassem no chão. Em meio a frases confusas e ofensivas, ele dizia já ter matado milhares e que mataria ainda mais. Nesse breve intervalo de disparos, Victor Maximilian Rivera, de 25 anos, um dos clientes, tentou acalmar o criminoso, pedindo para que ele não atirasse mais. Como resposta, James alvejou o homem 14 vezes, gritando para que ele se calasse. Assim que todos perceberam o que estava acontecendo ali, o restaurante explodiu em caos e gritos, enquanto as pessoas tentavam se abrigar debaixo de mesas e atrás do balcão. James caminhou para uma das mesas e alvejou Maria Comenero Silva, de 19 anos. A jovem foi baleada no peito e não resistiu aos ferimentos. Cláudia Pérez, de 9 anos de idade, que também estava naquela mesa, foi baleada no estômago, rosto, torso e pernas. Ela não resistiu e faleceu no local. Ao lado dessa garotinha estava sua irmã, Imelda Pérez, de 15 anos. Ela foi atingida na mão e, após ser resgatada, conseguiu sobreviver. Ainda na mesma mesa, James voltou sua arma para Aurora Penha, de 11 anos. Assim que o fez, Jackie Reyes, de 18, a tia dessa menina, posicionou-se entre o atirador e Aurora.
Essa moça, que estava grávida, foi alvejada 48 vezes pelo criminoso. No processo, Aurora recebeu um disparo na perna, mas conseguiu sobreviver. Por fim, Carlos Reis, de apenas 8 meses, chorava ao lado da mãe grávida, já sem vida. James gritou contra a criança antes de disparar nas costas de Carlos. Com um ferimento grave, ele veio a óbito no local. Aquele ataque terrível encerrava vidas e destruía famílias, enquanto um homem instável se perdia em meio a paranoias e conspirações. Enquanto o sangue disputava espaço entre bebidas e lanches, a polícia foi acionada. Porém, por uma falha de comunicação, os agentes seguiram para outra unidade do McDonald's, perdendo minutos importantes no controle da área e resposta ao atirador. Enquanto essas viaturas se movimentavam, James prosseguia com seu ataque. Seu próximo alvo foi Lawrence Verluis, de 62 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Pais e mães usavam seus próprios corpos como escudo, colocando seus filhos debaixo das mesas. Algumas pessoas conseguiram correr para os fundos da lanchonete, se trancando em um depósito. Outras procuraram abrigo atrás do balcão e colunas. Em outra mesa estavam Blight Reagan Herrera, de 31 anos, seu marido, Ronald Herrera, de 33, seu filho, Matal Herrera, de 11, e um amigo, Kate Thomas, de 12. Ronald foi baleado 6 vezes tentando proteger Kate. Ele foi alvejado no estômago, peito, ombro, braço e cabeça. Apesar dos gravíssimos ferimentos, ele conseguiu sobreviver. Seu ato heróico também salvou a vida de Kate, que chegou a ser atingido nos braços e ombros, mas foi resgatado e sobreviveu. Sua esposa fez o mesmo movimento, tentando proteger o filho. A mulher foi baleada múltiplas vezes na cabeça, falecendo no local. Matal, assim como a mãe, também foi alvejado na cabeça e não resistiu. Aquele ataque sem sentido levava consigo vidas inocentes que nem ao menos conheciam o atirador. Sonhos e vidros se partiam em meio a disparos que não pareciam ter fim. A cada vez que aquele gatilho era pressionado, James mostrava o quão covarde e cruel era. E enquanto a polícia tentava chegar ao endereço correto, ele continuou. O atirador efetuou outros disparos contra todos que ali estavam. Rotacionando entre as armas, o criminoso caminhou por entre as mesas à procura de mais vítimas. Crianças se fingiam de mortas por entre os corpos dos pais, enquanto outros clientes e funcionários eram alvejados. Pessoas que passavam próximas ao restaurante estranharam as janelas quebradas e rapidamente perceberam o que estava acontecendo, o que gerou mais ligações para a polícia. Em certo momento, James deixou o McDonald's disparando contra pessoas que caminhavam por ali. 4 delas vieram a óbito e outras ficaram feridas. O caos, que já não cabia mais dentro da lanchonete, agora se arrastava pela rua e se preparava para a chegada da primeira viatura. James levou seu ódio novamente para dentro do McDonald's, dando continuidade àquele pesadelo sem fim. O primeiro policial a chegar no local foi o agente Miguel Rosário. Ele foi capaz de informar as outras viaturas sobre o endereço correto e começou a isolar o quarteirão. Infelizmente, por conta das janelas danificadas, a visão de fora para dentro do restaurante foi muito prejudicada, ficando difícil identificar a posição do atirador. E isso acabou por atrasar a ação policial. Em minutos, dezenas de viaturas ocuparam as ruas próximas. A SWAT também foi acionada, posicionando seus homens de maneira estratégica. Não havia mais rota de fuga para James, e ele sabia disso. Segundo sobreviventes, ele ligou o rádio dentro do restaurante, na tentativa de conseguir informações sobre o plano da polícia, mas não teve sucesso. Às 17h05, todos os agentes foram autorizados a eliminar o atirador caso tivessem a oportunidade. Ainda perdido em seus atos, James continuou alvejando as pessoas dentro da lanchonete, entre gritos e súplicas por piedade. Em certo momento, Aurora Penha, que estava na primeira mesa atacada e havia sobrevivido, fez contato visual com James por baixo da mesa. O homem então pegou um pacote de batatas e jogou em sua direção, antes de efetuar novos disparos. A menina foi alvejada no braço, pescoço e rosto. Ela foi a sobrevivente e permaneceu mais tempo no hospital. Ao menos fisicamente, ela foi capaz de se recuperar. Às 17h17, Charles Foster, conhecido por seus colegas como Chuck, estava posicionado em um telhado de frente para o restaurante. Ele era um membro da SWAT
e especialista em disparos a longa distância contra alvos em movimento. Chuck estava a aproximadamente 32 metros de distância da lanchonete e apenas a um gatilho de se tornar um herói. Assim que James caminhou na direção da porta, a cerca de 6 metros da saída, Chuck encontrou uma janela importante de ação. Com o corpo do criminoso em sua mira, ele não hesitou e efetuou o disparo. James foi alvejado no peito. O projétil atingiu a parte de baixo do seu coração e saiu rompendo sua espinha. Seu corpo pendeu para trás antes de cair no chão. Chuck então emitiu pelo rádio a mensagem que todos esperavam ouvir. O atirador foi abatido. Os próximos segundos de silêncio vieram acompanhados por gritos de alívio. Policiais e paramédicos correram para dentro do McDonald's. James foi encontrado já sem vida, com suas armas caídas no chão. Aquele terrível massacre havia finalmente terminado. Ao todo, foram 21 vítimas fatais, mais um bebê que faleceu ainda no ventre de sua mãe. Dessas vítimas, algumas ainda foram levadas ao hospital com vida, mas faleceram dias depois. Outras 19 pessoas ficaram feridas por disparos de arma de fogo e ou tentativa de fuga. O massacre durou longos 77 minutos, gerando revolta por parte da população que exigia uma resposta mais rápida da polícia. Foram 257 disparos efetuados pelo atirador, somando o uso das 3 armas. Na época, esse foi o tiroteio em massa mais letal da história dos Estados Unidos, realizado por um único indivíduo. Após a tragédia, um memorial para as vítimas foi criado. Em sinal de respeito, o McDonald's removeu todas as suas propagandas de todos os lugares pelos próximos dias. Em solidariedade, o Burger King fez o mesmo, retomando seus comerciais apenas após o McDonald's. Nunca ficou clara a motivação para a escolha daquele lugar. A teoria mais trabalhada seria pelo alto número de pessoas e baixo nível de resistência. James provavelmente sofria com algum tipo de transtorno ou doença mental, mas isso não lhe dá o direito de tirar vidas inocentes. Não há justificativa para o que ele fez. Ele precisava de ajuda e jamais poderia estar portando uma arma de fogo. Porém, ele conseguiu a arma e não a ajuda. E como resultado, famílias foram destruídas em um momento que deveria ser de lazer e diversão. Aqui também vale dizer que ter uma doença ou transtorno mental não transforma a pessoa automaticamente em um criminoso. Com o acompanhamento correto, esses indivíduos conseguem viver suas vidas e serem boas pessoas. James não deixou nenhum documento ou arquivo que apontasse para uma motivação para aquele massacre. Oficialmente, a investigação divulgou o motivo como inconclusivo. O exame toxicológico não identificou a presença de álcool ou drogas no corpo de James, sugerindo que ele soubesse exatamente o que estava fazendo. Sua família teve que se mudar de cidade para fugir de ameaças de morte. Etna, a ex-esposa de James, faleceu em 2003 por câncer de mama. Suas filhas cresceram e aparentemente estão bem. Um dos sobreviventes, Albert Lewis, tornou-se um policial após sua recuperação. Mais tarde, ele se juntou ao Departamento de Polícia de San Diego. James Herbert faleceu aos 41 anos de idade por disparo de arma de fogo no peito. Seu corpo foi cremado no dia 23 de julho de 1984. As cinzas foram entregues para sua esposa na época.